A gente segue falando sobre esse assunto, repercutir as atribuições técnicas do Banco Central e do Tribunal de Contas da União. Em meio a esse caso master, eu converso agora com Gisele de Assis, advogada especialista em Banco Central e sócia conselheira do ASBZ. Bem-vinda, Gisele. Obrigada por conversar com a gente por aqui. Um bom dia para você. Bom dia, Muriel. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Imagina, eu gostaria muito de saber a sua avaliação do que está acontecendo nesse momento com relação ao Banco Central, olhando para esse caso especificamente. A gente sabe que, olhando para esse cenário, cabe ao TCU fiscalizar ou cuidar, de certa forma, aí, do Banco Central, levando em consideração o fato de que parte do orçamento do BC pertence em parte à União. Eu queria entender um pouco sobre essa competência do TCU em impedir esse tipo de fiscalização, por exemplo, depois da instituição monetária começar um procedimento de liquidação, por exemplo. Muriel, a competência do TCU, ela é constitucional. Então, o Banco Central, como sendo uma autarquia federal, ele está sujeito à fiscalização do TCU, assim como outros entes públicos que têm o orçamento vinculado à União. Então, a competência do TCU para esse tipo de fiscalização, ela é incontroversa. Para a gente entender. Nesse caso, a fiscalização da forma como aconteceria, então, faria sentido. E aí a gente viu na reunião também que a fiscalização que vai acontecer agora será uma fiscalização extremamente técnica. Isso mesmo, Muriel. Desculpa. Imagina. A fiscalização feita pelo TCU, ela é uma fiscalização de conformidade. Então, o TCU, ele dentro dos limites do regimento interno do TCU, ele deve observar se o Banco Central, nesse processo de liquidação, durante todo o trâmite de fiscalização do Banco Master, ele observou a lei vigente, a própria regulação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Ela não é uma fiscalização valorativa, ela é uma fiscalização técnica, de observância de normas. Então, para verificar se todo o processo do Banco Central teve transparência, teve um procedimento de governança claro, se todos os aspectos possíveis para essa liquidação do Banco Master, antes da liquidação do Banco Master, foram observados. Então, é esse processo decisório, essa árvore decisória e a observância estrita da lei e da regulação que vai ser observado pelo TCU. Queria entender também se na sua avaliação, esse período de um mês, que é a previsão inicial que deve durar essa fiscalização técnica, se faz sentido para você. A gente ficou sabendo, inclusive a apuração é de que seria algo bem rápido. Faz sentido? É difícil dizer. Na minha visão pessoal, eles estão sendo otimistas. A quantidade de documentos e de informações, eu imagino que seja relevante para análise dentro de um processo complexo, mas, na realidade, eles têm conversado e têm alinhado e têm entendido já quais serão os documentos que serão objeto dessa inspeção. Então, imagino que eles estejam seguindo um prazo razoável dentro do que eles imaginam que vão olhar. Agora, outro ponto para a gente conversar também, Gisele, é a questão da liquidação. Muito se preocupou aqui no mercado com a possibilidade de uma reversão da liquidação. Nesse caso, o TCU teria competência? Dentre as medidas cautelares do TCU, existe a suspensão dos atos investigados, tá? E foi isso que foi levantado em algum momento, uma medida cautelar. Na minha visão e a realidade é que o Banco Central ele é um órgão extremamente técnico, que pauta as suas decisões e as suas ações de forma absolutamente técnica. Então, uma reversão da liquidação seria difícil, na minha visão, porque não existiriam elementos técnicos que justificassem essa reversão.
ela precisaria, uma medida cautelar nesse sentido, ela precisaria ser extremamente técnica, em um cenário de grande instabilidade decisória, que não é o caso das ações e da forma como o Banco Central atua, com um corpo técnico bastante qualificado, com diretores bastante qualificados, que geralmente pautam as suas decisões de forma extremamente qualificada. Muito bem. Gisele de Assis, advogada especialista em Banco Central, sócia conselheira do ASBZ. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui na CNN, no CNN Money. Um bom dia, boa semana para você. Obrigada, Muriel. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.